Olá galerinha, meu nome é Fábio Fonseca, sou professor de literatura brasileira. Vou trabalhar aqui com vocês hoje o estilo literário chamado barroco. Só para lembrar vocês, é o primeiro estilo literário nosso, porque antes do ano de 1500 até 1601 nós tivemos o quinhentismo, que não é considerado estilo literário. É uma manifestação da literatura porque trabalhávamos com documentações e descrições dos nossos colonizadores. Em 1601 realmente se inicia o primeiro estilo literário, chamado barroco no Brasil, com influência humanista. Por isso que é um momento dúbio. O barroco ele trabalha principalmente com a questão da antítese e do paradoxo, ou seja, com a oposição. Que momento dúbio era esse? O renascimento de um lado, com o homem pensando e mostrando que ele não era mais dominado pela igreja, e do outro lado, a religião, ou seja, a igreja querendo dominá-lo. Tá? Já já vamos mostrar os slides para vocês, para que a gente fique antenado. Valeu? Pois bem, galerinha, vamos aqui aos nossos slides, né, para falar sobre o barroco. Vamos só lembrar que é o seguinte, como eu disse a você, o barroco ele começa em 1601. Assim que termina o quinhentismo no Brasil, o barroco começa em 1601 com Bento Teixeira, com o poema Prosopopeia. Vamos dizer assim que é chamado de seiscentismo a literatura, porque ela vai de 1600 até praticamente as mortes dos nossos principais autores, que são Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, que ambos morrem em 1696. Mas o barroco se manifesta também na pintura, na arquitetura, na escultura e na música. Então, nos anos de 1700 também isso acontece, principalmente com um artesão e escultor chamado Aleijadinho, tá? Em Minas. Vamos só lembrar que o barroco ele começa na Bahia. O nosso primeiro poeta brasileiro é baiano, que é Gregório de Matos, tá? E essas manifestações elas ocorrem porque são de variadas formas, não só literatura. É a expressão artística de um momento dúbio, que é o renascimento e a religião, eu já comentei com vocês, porque o homem ele começa a perceber que ele pensa. Daí é que tem a escultura de Rodin, que é do Pensador, temos a imagem do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, para mostrar que o homem realmente é o centro, que ele pensa, não é a religião que vai pensar por ele. Por isso que esse momento dúbio ele é de palavras opostas com antítese e de ideias opostas, que é o paradoxo. O marco, como eu disse a vocês, é de Bento Teixeira em Prosopopeia, tá? E estende-se a música, a pintura, a escultura e a arquitetura, como eu já havia falado. Vamos dar uma continuidade. As características barrocas. O culto exagerado da forma, principalmente na questão, quando a gente for trabalhar entre o barroco, que eu vou mostrar uma diferenciação para vocês, entre o barroco e o rococó. Ou seja, de um lado está a suavidade, do outro está o exagero. Esse exagero barroco era justamente também, para quem já foi às igrejas de alguns centros históricos, de algumas cidades, principalmente se falando de Salvador, lá no Pelourinho, existe realmente um exagero na questão da ornamentação e na pintura. Ou seja, hoje a gente vendo, mas antigamente ela era realmente de ouro por dentro, para que a burguesia e a nobreza se sentisse cada vez mais rica. As figuras de linguagem também fazem parte da poesia barroca. E uma delas é a antítese, como eu já havia comunicado a vocês, que a antítese é a oposição de palavras. Palavras opostas. Deus e o homem, Deus e o diabo. Não que o homem seja diabo, não é essa analogia, mas é para mostrar realmente o Deus e o homem, o humanismo, para mostrar que o homem, aí nesse caso, é a razão, e Deus seria a fé, seria a religião, a fé é a razão, o pecado e o perdão. O paradoxo são ideias opostas, tá? Quando eu digo assim para vocês, para ter precisa de experiência para ter emprego. E aí como é que você não tem palavras opostas, mas é um paradoxo isso. Como é que você vai ter experiência se você não teve emprego? A metáfora, que é uma espécie de comparação, é uma relação de significação, tá? A comparação gera muito com o conectivo como. A hipérbole, que é chamada de exagero, uma tempestade no copo d'água seria um exagero, hipérbato, que é a inversão dos termos na oração. E também temos como principais características o cultismo e o conceptismo. Vamos a ele. O cultismo seria o quê? Alguém chegaria e me perguntaria. O sufixo ismo quer dizer tendência. Tendência àquilo que é culto. Na verdade, tendência aos letrados, tendência ao intelecto. E que intelecto seria esse? Alguns escritores da época escreviam de uma forma que só a nobreza e a burguesia pudessem entender, de uma forma culta. Claro
que depois você vai perceber que isso é considerado um exagero. Observe que é o culto exagerado da forma. O soneto acaba sendo exagero, eles trabalham realmente com as rimas corretinhas, e esses sonetos vão influenciar mais tarde um estilo chamado parnasianismo. O cultismo é um vocabulário sofisticado, palavras rebuscadas, tudo isso, certo? Por isso que está aí, linguagem rebuscada e vocabulário sofisticado. O conceptismo, a tendência a uma concepção, a tendência daquilo que nasce de uma maior clareza. E essa clareza é o pensamento lógico. Por isso que a gente pode dizer assim, Gregório de Matos ele era cultista, vamos dizer que ele era 50% cultista, 50% conceptista. E o Padre Vieira era totalmente conceptista, já ouvi dizer isso. Não, ele também tinha os seus sermões cultistas. Mas ele tinha uma predominância no conceptismo. O conceptismo era considerado, já que havia clareza, o racionalismo. Tanto é que um dos sermões do Padre Vieira, que é o sermão da 60ª, ele disse: a principal arte que nós temos é a de pregar. Se você prega e mantém o membro na religião, você pregou correto. Se não manteve, a culpa é sua. Então ele fazia um sermão dentro de outro sermão, trazendo uma função da linguagem chamada de metalinguagem. Gregório de Matos Guerra, apelidado de Boca do Inferno. Na verdade, ele antes foi apelidado de Boca de Brasa porque ele queimava o ouvido tanto da burguesia quanto da nobreza. Na verdade, ele falava, dos pecados da corrupção que a nobreza cometia, que o governo cometia, tanto é que ele tem o chamado Sermão do Bom Ladrão. Desculpe, Rive. Vamos falar agora de Gregório de Matos Guerra. Inicialmente apelidado de Boca de Brasa. Por quê? Porque o que ele falava, ele queimava o ouvido da burguesia e da nobreza. Como ele era eclesiástico, estudou direito em Coimbra, voltou para a Bahia, a família dele era abastada, mas quando ele voltou a família não estava mais com esse poderio financeiro todo. Aí ele volta e se torna eclesiástico, ou seja, ele professava missas, cultos, mas só que ele tinha uma vida mundana, uma vida boêmia. Ele gostava de bebericar, ele gostava de frequentar cabarés, ele se envolvia com a prostituição, ele curtia isso. E até então ninguém da nobreza e a burguesia falava muita coisa porque ele era eclesiástico. Quando ele começa a falar mal da igreja, aí ele se torna o Boca do Inferno. Gregório de Matos Guerra, ele, quando é descoberto por toda essa vida mundana, ele acaba fugindo. Vão achar ele 3 anos depois em Cachoeira, também como repentista, como poeta. Ele fazia as poesias, algumas pessoas iam atrás escrevendo, e descobriram ele falando mal do governo. E aí ele acaba sendo exilado, ele vai para Angola. E ele volta em 1694 ao Brasil, mas para o Recife, ele não pode voltar para a Bahia. E aí, ele 2 anos depois, ele acaba falecendo. Mas ele deixou para a gente vários fatores. Ele gostava de fazer poesias satíricas, ele gostava de fazer poesias eróticas e muito mais. Eu vou comentar com vocês. Boca do Inferno, como já he falado, primeiro poeta brasileiro, estuda em Coimbra e retorna à Bahia, é exilado em Angola e morre no ano de 1696. Gregório de Matos Guerra, ele gostava de poesias, como eu já disse a vocês, satíricas. Ele também gostava de poesia erótica, né? Ele tinha essa materialização na questão da mulher, mas ele também tinha poesia amorosa. Ele se apaixonou por uma senhora chamada Ângela, que ele diz assim: anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Observe, anjo no nome, porque o nome dela é Ângela. Angélica na cara, dizia que ela tinha face angelical. Então ele se apaixonava e realmente conquistava com a sua poesia. Ele também tem a poesia chamada de lírico-religiosa, que ele fala do pecado e do perdão. Que pecado é esse? Gregório pecou demais, né? Na visão da igreja, aprontou demais com a burguesia, com a nobreza e com a própria igreja. Quando ele viu que não ia dar mais certo, que ele acabara sendo exilado, o que é que ele faz? Ele começa a pedir perdão, ele começa a mostrar que está arrependido daquilo. Só que as pessoas não acreditam. Tanto é que ele fala: pequei, Senhor, mas não porque hei de pecado, da vossa alta clemência me despido. Então ele diz: quanto mais o Senhor eu me vejo delinquente, o Senhor me perdoa. Então ele mostra realmente essa oposição, tá?
mas ele acaba sendo exilado de qualquer forma. E a última é a poesia chamada de lírico-filosófica, que ele fala da consciência da transitoriedade das coisas, ou seja, que a vida é transitória. E começa o termo no barroco chamado de carpe diem. Que é o que a gente pode dizer hoje na música de Ana Vilela, que ela fala: a vida é trem-bala, parceiro. E finalizando, vamos falar de Padre Antônio Vieira. Estou falando dos dois principais autores. Claro que tivemos Manuel Botelho de Oliveira, tivemos o próprio Bento Teixeira, mas vamos falar dos dois principais. O Padre Antônio Vieira é um cara que ele acaba sendo condenado pela Inquisição, mas ele, na verdade, ele acaba sendo, vamos dizer assim, não condenado para a fogueira, mas ele acaba sendo, como é que a gente pode dizer assim, sentenciado, também não seria a palavra certa, mas condenado, que eu digo assim, porque ele acaba sendo, ele entra no tribunal da Inquisição, porque ele era a favor dos cristãos novos, ele era contra a pequena burguesia cristã, ele defendia o capitalismo judaico, ele defendia os pequenos comerciantes, ou seja, tudo aquilo que a igreja não queria na época. Então ele dizia: eu não vou seguir os mandatários da igreja, eu vou seguir a ordem bíblica. Ou seja, somos todos iguais. Tanto é que ele tem uma igreja que ela é toda pintada de branco por dentro, branco por fora, com os bancos iguais. E ele faz uma missa com todos ali, ricos, pobres, brancos e negros. E mostra o quê? Somos todos iguais. E aí é que começa realmente uma perseguição ao Padre Vieira. Mas ele é um grande autor de grandes sermões. Um dos sermões, como eu já disse a você, Sermão da Sexagésima, que ele falou de grandes sermões. Um dos sermões, como eu já disse a você, Sermão da Sexagésima, que ele fala da arte de pregar. O outro é o Sermão do Bom Ladrão, que ele critica a corrupção ativa e passiva na sociedade, que Gregório de Matos fazia sátira, e ele critica de uma forma sutil. Ele faz também um sermão chamado de Sermão da Quarta-feira de Cinzas, em 1672, que ele diz: viemos do pó e ao pó retornaremos. Ou seja, é como se disséssemos: somos nada, certo? Viemos do pó e ao pó retornaremos. E também ele tem um sermão chamado de Sermão de Santo Antônio aos Peixes. E ele tem uma célebre frase que ele diz: vós sois o sal da terra. Ou seja, temos o poder ou não de deixar algo germinar. É, na verdade, quando ele pede a participação popular contra os problemas que acontecem na Bahia. Tá certo? Próxima aula nossa, arcadismo. Muito obrigado, um abraço para vocês. Tô com saudade, viu? Estudem, façam os exercícios.